Opa, maravilha, então. Agora que eu tô vendo aqui no YouTube também, que o que eu tava brincando com as gurias antes saiu no YouTube. Então, acho, aparentemente, que agora foi. Fé em Deus. Pessoal, então, recomeçando. Eu estava na dúvida, quando eu estava programando esse último evento de agosto, eu estava na dúvida se eu fazia ele às 7 ou às 7h30. Então tá aí Deus dizendo que era para ter sido às 7h30, né? O universo conspirando pelo horário que a gente devia ter feito um pouquinho mais tarde. Assim o pessoal já chega em casa, né? Quem sabe já tomou aí uma cervejinha, não sei, um café, depende do gosto do cliente. Então nós estamos aqui hoje, iniciando novamente a nossa live, falando sobre carro é coisa de mulher, sim. Eu acho que esse é um tema bem pertinente na medida em que nós sabemos, né, nós mulheres sabemos, que tem alguns mercados, né, alguns segmentos, alguns nichos de profissões que o preconceito acaba sendo maior, que as nossas dificuldades acabam sendo maiores, por serem meios predominantemente masculinos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega minha, que também é advogada, sobre a maior participação das mulheres na advocacia, né? E a gente começar a pensar que aqui no Brasil, por exemplo, faz acho que menos de 100 anos, se não me falha a memória, que a primeira mulher começou a advogar no nosso país. E hoje nós já somos 48% das inscrições na OAB, né, de mulheres. Então, no mínimo 47% de mulheres advogando, é com certeza uma inspiração para que todos esses outros meios que ainda são masculinos, tanto quanto a advocacia era 100 anos atrás, a gente vá construindo essa transformação, construindo essa inclusão de cada vez mais mulheres em todos os espaços, né? Em todas as profissões, em todos os espaços de poder e todos os espaços que a gente queira estar, né? Porque como muito bem disse a nossa convidada Cristina, a gente sabe que o nosso lugar é onde a gente quiser estar, né? O lugar de mulher é onde ela quiser. Então, eu trouxe para vocês hoje para conversar um pouquinho sobre veículos, né, de diferentes vieses, duas convidadas com diferentes profissões, mas ambas as profissões são vinculadas muito diretamente aos carros, né, a essas máquinas. Então, a Aline Becker, ela é mecânica na cidade de Novo Hamburgo, ela tem uma mecânica lá. Eu conheci ela pelo Instagram, ela me lembrou disso antes, né? Que como as redes sociais têm esse poder de nos aproximar, né? A gente percebeu muito isso na pandemia, tirou coisas boas, né, desse momento. E foi muito legal encontrar ela. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Mas olha, não vai faltar oportunidade, porque eu já adorei ela de cara quando vi os vídeos dela ensinando a mulherada a trocar pneu, ensinando a mulherada a checar o nível do óleo. Eu achei o máximo. Até porque eu estava utilizando os ensinamentos dela para mim mesma. Eu confesso que não tinha essas habilidades antes de ver a Aline ensinando isso numa linguagem tão acolhedora, né? Porque quando uma mulher ensina outra mulher, eu acho que tem um tom diferente, né? Tem um tom de acolhimento diferente. E a Cristina Rosito, que vocês já devem conhecer, vocês lembram da nossa homenagem esse ano que nós fizemos no Dia da Mulher Caxiense. A Cris foi uma das nossas homenageadas, né? Uma mulher muito guerreira, muito forte, ela é piloto de corrida, eu acho incrível a profissão dela. Ela é super inspiradora, né? Uma mulher que inspira outras mulheres, porque com certeza se tem um mercado que também não temos ainda muitas mulheres, infelizmente, é o mercado automobilístico, né? O mundo das corridas aí ainda é muito masculino, assim como as mecânicas também. Então, eu quero dar uma boa noite muito especial para as minhas convidadas de hoje. Meu nome é Tamires Padilha, eu estou coordenadora da mulher aqui do nosso município nessa gestão, e eu fiz questão de trazer essas personalidades fortíssimas para conversar aqui com vocês hoje. Já adorei o cenário lá da Cris com aquele capacete atrás, já achei o máximo. Estou animadíssima para o nosso bate-papo de hoje. E vou deixar, então, a Aline e depois a Cris darem uma boa noite para vocês. E em seguida a gente inicia aqui o nosso bate-papo. Então, boa noite, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Aline Becker, como a Tamires já me apresentou. Tenho uma oficina mecânica aqui na cidade de Novo Hamburgo, onde eu nasci, fui criada. Tenho 30 anos, formada em gestão financeira, técnica em química e em formação em mecânica automotiva, justamente para poder trazer mais conhecimento para a mulherada. Eu vou lá, aprendo,
a parte técnica simplifico e trago para vocês através das redes sociais, principalmente através do Instagram, que foi onde eu descobri essa necessidade de falar de carro para mulheres. Os relatos que eu comecei a receber quando eu comecei a botar a minha cara no Instagram da empresa, da nossa oficina, foram relatos de mulheres perdidas, sem saber nem por onde começar e com muito medo de ser enganada. Então, eu não quero formar ninguém técnica, mecânica, ninguém vai consertar o seu próprio carro, mas a gente vai sim perder o medo de levar o carro na oficina. E como a Tamires falou das advogadas, nós, motoristas mulheres, também já representamos em torno de 46%, 47% das motoristas habilitadas. Então, a gente também já é metade da população que dirige aí e deixa sempre o carro para o homem levar na oficina. Então, vamos mudar isso daí. E vamos batendo esse papo aí. Cris, teu microfone. Tá no mudo. Agora deu, desculpa aí, galera. Enfim, eu sou Cristina Rosito, piloto de automobilismo. Há 40 anos que eu estou nas pistas. Já corri de tudo que vocês podem imaginar. Corri de kart, corri de moto, corri de dragster, de fórmula, de protótipo, de turismo e de caminhão também. Corri de jet ski, se não, já faz um tempo, mas também corri de jet ski. Eu fui ao pódio em todas as categorias que eu participei. Eu amo mexer com carro, eu amo lidar com motor e sou muito grata em ser uma inspiração para as meninas que estão começando hoje no automobilismo. Meu tempo é dividido entre Porto Alegre, Caxias do Sul e São Paulo. Olha, eu gosto muito da postura quando vocês falam. Eu acho que é muito bonito quando a gente vê uma mulher que é empoderada, né? Uma mulher que realmente sabe onde está e por que está, né? Porque nós sempre temos um propósito a cumprir quando nós escolhemos uma profissão, quando nós estamos ocupando um espaço, né, gurias? Eu acho que vocês têm, assim, esse poder de ocupar muito bem esse espaço que vocês estão ocupando aqui hoje. Eu adoro quando a Cris fala, porque ela é muito vencedora, né? Ela tem um espírito de mulher vencedora, e quando ela fala que subiu no pódio todas as vezes, eu acho que é esse empenho, assim, é essa força que a gente tem que passar para as mulheres. E a gente trabalha muito ali na coordenadoria com as mulheres em situação de violência, e a gente muitas vezes percebe o quanto elas estão esmorecidas, o quanto elas estão desgastadas por aquela situação. Então, talvez, mesmo não querendo ouvir sobre carros, ou talvez não sendo esse o interesse de quem está nos assistindo hoje, mas esse gás, né, essa força que a gente recebe quando escuta uma mulher inspiradora, pode nos inspirar para qualquer área da nossa vida. Então, como a Aline disse, né, a ideia não é que vocês saiam da live de hoje sabendo consertar seus carros, até porque a ideia é que vocês levem o carro para consertar lá em Novo Hamburgo. Mas a ideia também é que vocês saiam daqui hoje muito mais fortalecidas, com essa sensação de que vocês podem fazer o que vocês quiserem fazer, né? Só depende aí da nossa força de vontade, do nosso empoderamento e de buscar as pessoas certas para nos ajudar. Porque às vezes a gente não consegue sair de uma situação difícil e a gente esquece que tem outras mulheres aí ao nosso lado, que se a gente estender a nossa mão, elas vão segurar e a gente pode seguir juntas, né, para uma transformação de vida ou para uma vitória que não parece tão provável. Então, eu quero começar, Aline, te perguntando da onde veio, né, essa tua vontade de ser mecânica, de onde veio essa tua profissão, se é uma coisa de família, se é uma coisa que foi só tua, e quais foram essas dificuldades, esses obstáculos que tu enfrentou ou que tu ainda enfrenta nessa carreira que tu escolheu seguir? Então, Tamires, sim, a profissão, na verdade, não foi eu que escolhi ela que tem me escolhido a cada dia. É uma empresa familiar, né, a HB Surdinas, e eu já fiz outras coisas, como eu falei, sou formada em gestão financeira, técnica em química, porque eu tentei de tudo quanto foi jeito fugir desse negócio, mas ele sempre acabou me encontrando. E no último ano de pandemia, quando eu estava dando uma atenção às redes sociais, e a gente teve que fechar a oficina por alguns dias, eu vi que eu precisava oferecer alguma coisa além do que só mostrar serviço. E quando eu comecei a aparecer dando dicas de uma forma geral, assim, alguns cuidados com o carro, eu comecei a receber duas situações. Uma era alguns comentários machistas, que me deixavam braba,
e que me faziam querer mais estar ali mostrando que eu sabia, porque eu trabalho na oficina desde os 14 anos, e os depoimentos das meninas que não têm o privilégio que eu tenho de ter uma oficina de confiança. Então, quando as meninas me achavam ali, viam a minha cara e diziam, eu morro de medo de levar o carro na oficina, eu já fui enrolada de tal jeito, eu levo o carro no posto, eles sempre pedem para olhar o óleo, eu não sei o que eles estão fazendo, eu não entendo, eu não gosto, isso também é uma coisa que eu escuto muito, mas a gente não gosta porque a gente não entende e acha que nunca vai entender. Então, quando eu comecei a receber esses depoimentos, eu fui descobrindo essa vontade, eu sempre tive muita dificuldade de falar, né, com o público, então eu fui vendo que eu podia trazer esse meu privilégio, essa minha facilidade de conhecimento, porque eu estava ali dentro da oficina, e transformar essa linguagem numa coisa mais simples. E assim eu fui fazendo com as minhas amigas, com as conhecidas, falando mais sobre isso nas rodas de conversa, e fui começando a entrar para esse mundo das redes sociais, trazendo conteúdo, estudando como é que a gente faz isso, como é que a gente pode alcançar mais pessoas, e daí fui direcionando esse atendimento para as mulheres, porque como tu falou, se tu é motorista, tem teu carro e tu tem o teu marido, teu pai, teu irmão para levar o carro para ti na oficina, tu vai seguir esse padrão a vida toda. A partir do momento que tu encontra uma mulher que está falando contigo, para ti, e de alguma forma te desperta um interesse em tu aprender a verificar o nível do óleo, a calibrar o pneu e não deixar para fazer isso no posto de gasolina por uma pessoa desconhecida, tu vai ter esse interesse, tu vai querer fazer e tu vai conhecer e vai aprender sobre o teu carro, assim como teu pai, teu irmão, teu marido aprenderam, porque eles também não têm a formação técnica, né? Então, isso tudo eu fui descobrindo com as redes sociais, com a facilidade da empresa da minha família, que é onde eu trabalho, é um meio que eu estou inserida e eu nunca tive dificuldade, né? Nunca tive dificuldade, não. Eu sempre lidei, na verdade, muito bem com as dificuldades, né? Como eu estava dentro da oficina desde muito novinha, para mim era muito natural os caras falarem assim, tu não quer passar para alguém que entende? Não, mas eu entendo, me diz o que tu quer saber, que eu vou te responder. Para mim, isso não era um medo, não era... Mas conversando com as meninas, eu vi que não, que para quem não tem essa confiança, para quem não se criou ali dentro, quando o mecânico fala, tem que trocar a ripimboca da parafuseta, elas simplesmente dizem, tá, porque elas não entendem, elas não querem entender e acham que não vão conseguir entender. Então, as dificuldades que eu enfrentei foi mais nesse sentido, de estar inserida no meio machista, mas, em contrapartida, como eu tinha todo o amparo da minha família, do meu pai, do meu marido, todo mundo junto, eu consegui criar o meu jeito e me virando ali dentro da oficina mesmo. Bacana, Aline. Sabe que quando tu fala essa questão da gente, às vezes, não perceber, eu acho que eu consegui captar muito bem o que tu quis dizer. Às vezes, a gente tem dentro da gente uma certeza tão grande do que a gente está fazendo, uma confiança de que a gente sabe, né, se preparou para aquilo, que a gente acaba não percebendo o machismo em si, né, estrutural que a gente fala, as situações que a gente enfrenta. A gente acaba fazendo esse debate em diversos grupos de mulheres que eu participo, né? As próprias advogadas também, a gente comenta muito sobre isso. E a gente percebe que, às vezes, algumas advogadas falam, olha, eu nunca sofri preconceito por ser mulher, eu nunca enfrentei nenhuma dificuldade por ser uma mulher advogada, atuando nos tribunais, enfim. Que a gente sabe que, a maioria das vezes, a gente acaba se deparando com muitos juízes homens, promotores homens, delegados homens. E eu penso que, na verdade, talvez essas mulheres não enxergaram algumas coisas que aconteceram, porque naturalizaram essa sua confiança, e isso não é algo ruim, né? Não é algo negativo. Na verdade, até certa medida, inclusive é bom, né? Porque que bom que elas não se deram conta de que, muitas vezes, alguns artifícios são utilizados para fazer com que a gente esmoreça, para fazer com que a gente talvez desista, ou para nos colocar numa posição de não, mas eu acho que deixa para quem sabe, né? Quem sabe o fulaninho passa para ele, né? Que nem tu falou. Às vezes a gente, se a gente não tiver essa força interna, esse propósito, a gente vai acabar sucumbindo a alguma dessas investidas. E quando a gente tem essa confiança que tu falou, né? A gente mata no peito e diz, não, é comigo mesmo, né? O assunto é eu que sei resolver. Pode passar para mim que eu vou, né? Eu criei uma barreira dentro de mim, fora, que isso para mim é tão natural, mas claro, falando, eu logo começo a lembrar dos exemplos do que acontece, né? Hoje, por exemplo, um cliente chegar e dizer assim, eu quero falar com o Alexandre, que é o meu marido.
Eu disse, mas o que seria? Não, eu já falei com ele. Então, é que eu aprendi a me defender, que eu já não dou mais tanta bola, né? Aí eu viro as costas e digo, tá, o Alexandre tá ali, pode falar com ele, mas a gente sabe qual é o motivo, porque que quando ele fala no telefone com o Alexandre, ele sai procurando por ele, e quando ele fala comigo, ele não vai procurando por mim, né? Mas é como tu disse, nem todo mundo consegue se esquivar e se proteger desse preconceito. Então, a gente está aqui para segurar na mão e dizer, olha, eu faço assim, dá certo assim, vamos fazer juntas, vamos fazer que vai dar certo. Até porque, né, Aline, às vezes nem a gente percebe o quanto é cansativo a gente estar sempre nessa, não digo defensiva, mas estar sempre nessa postura de autoconfiança, né? A gente internaliza isso, faz com que isso se torne normal para nós, mas às vezes a gente não percebe o quanto isso também cansa, né? Porque a gente percebe que os homens não precisam se provar a todo momento, né, que eles sabem o que estão fazendo. É como se aquilo já estivesse posto, como se aquilo fosse, né, a verdade anterior à situação. Então, eu não consigo nem imaginar, assim, eu não consigo nem vislumbrar o quanto isso também deve ser presente na questão do mundo das corridas, né, Cris? Eu não sei o que tu pode nos contar sobre isso. Eu passei muitas fases na minha... até conquistar o espaço que hoje eu tenho, né? Eu comecei a correr com 11 anos, então imagina, ainda mais no Sul, onde o povo é completamente machista. Aí os guris chegavam lá de macacão e capacete, se achando os super-homens, os super-heróis, né? Que, pô, piloto, já andavam diferente. E eu ia lá e ganhava as corridas. Eles ficavam doentes. Muitos já me bateram, muitos não quiseram ir ao pódio. E uma coisa que eu notava muito assim era que sempre falavam assim: o carro dela está fora do regulamento. O kart dela está errado. Alguma coisa estava errado, nunca era minha competência. Tipo, então senta aí e anda. E eles eram mais lentos. O que está errado? É a pecinha de trás do volante, né? Então, eu tive que vencer 3 vezes mais para conquistar o meu espaço. Coisas que o homem não precisa, né? Então, tu imagina, depois eu corri no Brasil afora, corri campeonato mundial, pan-americano, onde a maioria das vezes, assim, tu vê, o mundial que eu corri na Itália tinha 198 pilotos, eu era a única mulher. Então, sempre é muito difícil. O campeonato que eu corro atualmente é um campeonato de corridas longas, o superturismo, onde tem carros de 2 a 3 pilotos. Tem 40 carros no grid e é 120 homens contra uma mulher só. É muito difícil eles aceitar, mas eu acho que eu fui conquistando. Hoje eles já me veem como uma adversária forte, porque eu digo, se a gente depender de força física, do biotipo, tudo bem, nós vamos perder. Agora, de conhecimento e de dedicação, não tem porquê, né, não sermos melhores, não tem porquê eu não vencer a corrida. E hoje em dia, eu sou coach também, eu sou avaliadora da CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, ou seja, as pessoas querem fazer curso de piloto, depois do curso elas têm que passar pela minha avaliação para ver se conseguem tirar a carteira ou não. Eu sou a única mulher no Brasil que tenho esse cargo na Confederação Brasileira do Automobilismo, não teve ainda mulheres com esse cargo. Então, eu estou sempre, né, na frente, eu estou sempre lutando, estou sempre batalhando para conquistar nossos espaços, e graças a Deus sempre demonstrando o poder que a mulher tem, né? E eu imagino como é difícil para essas pessoas que, não só de carros, né, mas que ficam tendo esses maltratos dos maridos, dos namorados, porque sabe uma coisa que eu acho muito engraçada, gurias? Os caras se acham super machão, estão dentro de casa, dando nas mulheres, xingando, olha o que tu faz para mim. Eu gostei do teu post hoje, Tamires, botando um monte de dicasinhas, se tu sentia isso, né? Tu estava tendo psicológico abalado, né? Isso, relacionamento abusivo. Isso aí. E o que eu vi? Eles são muito machos, mas quando são pegos pela polícia, nossa, ficam chorando, eu não vi, acaba aquele machismo todo, né? Quando eles se deparam com alguém com a mesma condições físicas que eles, acabou o machão. É muito fácil lá bater nas mulheres, né? Mas depois, o que é isso, né? Eu acho, olha, inaceitável, inaceitável mesmo. Essa questão da violência, né, ela perpassa tanto por esse machismo estrutural que a gente
consolidou na nossa sociedade ao longo de tantos séculos, né, gurias? E tanto que tem uma das piadas que eu mais odeio de todas, que é aquela da situação do trânsito, né? De qualquer tipo de rateada, do tinha que ser mulher, né? Então, eu acho que esse é o exemplo mais clássico, porque se nós pegarmos os índices, e a Sueli está nos assistindo, ela não vai me deixar mentir, ela foi delegada de trânsito muitos anos aqui em Caxias. Se nós pegarmos os índices dos acidentes, as mulheres se acidentam muito menos no trânsito. As mulheres são mais cautelosas no trânsito, né? Os acidentes envolvendo mortes ou lesões mais graves caem drasticamente os índices em relação às mulheres em comparação aos homens. Então, até queria, Cristina, queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, porque eu me incluo nesse time e tenho muitas amigas e conhecidas que têm medo de dirigir, né? A gente tem muito medo do trânsito. Elas pegam o carro como não como uma arma, né? Os homens já vêm para tirar racha, para mostrar que são poderosos, né? O que acontece? Qual é o ego do cara? É ter um bom carro, ter um carro com motor, ter um carro que ele possa acelerar. Enquanto para a mulher, não, ela quer um carro, claro, que tenha um motor, mas é um carro confortável, que é um carro que tenha espelhinho aqui, que tenha conforto ali. É completamente diferente o pensamento. Por isso que nós mulheres, o nosso índice de acidente é muito mais baixo. E tu tem, Cristina, algumas dicas ou assim alguns insights, alguns conselhos que tu pudesse dar para as mulheres que têm medo de direção, que têm medo de pegar o carro, que têm medo de trânsito ou de pegar a estrada? Não sei o que aconteceu. Não sei se talvez a conexão, se tu está me ouvindo. Eu não estou ouvindo. Não? A Aline está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô ouvindo vocês duas. Tá bom. Então aí a Cristina vai vendo aí se ela consegue depois nos ouvir, se pode ser alguma coisa no aparelho dela ali. Enquanto isso, depois a gente volta para essa situação ali da direção, que eu acho bem interessante a gente falar desses medos que as mulheres têm, né? E eu acho que essa questão também da mecânica tem muito a ver com medo, né, Aline? As mulheres têm muito medo de ir na mecânica. Quais são as situações assim que tu mais enfrenta no dia a dia e por que, de onde vem esse medo das mulheres de levarem o carro na mecânica? Vem justamente disso que tu falou, né, Tamires, do machismo estrutural, né? Primeiro que eu não tô aqui querendo tirar o lugar de nenhum homem, nem ser melhor mecânica que nenhum homem. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Acontece que as mulheres não têm espaço de fala nesse ambiente. E o que acontece? Se cria culturalmente que mecânico gosta de enrolar. E se ele pode enrolar alguém que não sabe, que é essa teoria de que a mulher não sabe, não entende nada de carro, então tudo isso fica mais difícil para a mulher levar o carro na oficina. Então a gente escuta os relatos delas assim. Líquido do sistema de arrefecimento, que eles gostam de conferir no posto, né? O líquidozinho rosa. O frentista vai lá e bota um pavor nela. Quando ela não sabe nem o que se fala em líquido do sistema de arrefecimento, ela regala os olhos, isso é que nem uma cartomante, ele percebe que ali ele pegou ela. Então, não, porque isso vai fundir teu motor, porque vai superaquecer, porque tu não pode rodar assim, porque tu tem que completar, porque tu tem que botar, é R$30, eu já boto aqui para ti. Ela vai lá e coloca. Só que ela não precisava ter colocado. Ali não era o melhor lugar para ela ter feito isso, né? Aí ela leva lá numa outra oficina, porque tá escutando um barulho no freio. Aí o cara diz assim, não, tem que trocar a pastilha, o disco, o flexível de freio, fazer uma sangria. Ela arregala o olho, porque ela não sabe do que ele tá falando, e daí ele pensa, já vamos botar os amortecedores, os coxins, trocar os 4 pneus, fazer um motor novo, porque ela não sabe e eu vou faturar o meu mês todo. Essa é a cultura. Então, o que ela faz, né? Eu não levo meu carro no mecânico, eu deixo para o meu pai, para o meu irmão, para o meu marido, ele leva para mim. Só que quando ele vai lá levar, ele também não sabe, só que ele disfarça melhor, daí o mecânico não cria essa história toda na cabeça e o assunto fica por isso mesmo. Então, ela acaba nunca se interessando e vai ficando sempre confiando na mão do homem. Então, eu vejo muito acontecer isso assim na oficina, quando elas chegam com o seu próprio carro, né? Casada, cada um tem o seu carro, ela tem o dela, o marido tem o dela, mas na hora de fazer uma manutenção, tu passar, olha, precisa fazer balanceamento, ela liga para o marido. O marido diz, não, isso aí não precisa. Mas precisa, né? Se eu sou a técnica, se eu estou dizendo que precisa, precisa. Ah, não, isso aí não precisa. Não, não faz isso. Ah, deixa assim.
e ela não está nem entendendo nem o que eu estou dizendo e nem o que o marido está mandando fazer ou não fazer. Então, a minha ideia é justamente essa. Se eu aprendi, se eu consigo, tenho condição de trocar um pneu, qualquer mulher tem, porque eu tenho, como a Cris falou, né, a questão física, de força, nessa parte do carro, a gente tem maneiras de conduzir isso, né? No caso de trocar um pneu. Calibrar o pneu não exige força nenhuma, não existe técnica nenhuma, e precisa ser feito toda semana. Então, toda semana tu vai deixar teu carro com o marido para ele calibrar, ou toda semana tu vai lá no posto e vai pedir ajuda para um desconhecido para fazer, sabe? Então, é esses truquezinhos, esses macetes que vai trazer até mais independência e aquele sentimento de que eu consigo, eu posso, eu sou foda. E nada mais normal do que nós formos trocar um pneu e subir em cima da chave de roda, né? Porque a gente não tem a força, tira o sapatinho, sobe ali e tá feito. E os meninos também fazem, né? Porque se o parafuso está realmente emperrado, ele não vai soltar, tu vai precisar de toda a força do corpo mesmo. Mas é o que a Tamires falou, quando é mulher, tudo chama atenção, né? Se a mulher vai no posto calibrar o pneu, nossa, eles ficam tudo ali, porque eu quero te ajudar, porque eu não sei o quê. Poxa, por que quando meu marido vai, ninguém ajuda ele, coitadinho? Eu passei por um episódio muito engraçado, mas ainda na minha adolescência. Eu vinha de carro e meu pneu furou, e eu parei para trocar no acostamento, e um cara logo em seguida parou e se ofereceu para me ajudar. Eu não queria que ele me ajudasse, porque eu sabia trocar o pneu. Não precisa, não, mas eu faço questão, não, eu faço questão. Então tá bom, por gentileza, o senhor troca. Ele não conseguiu quebrar o parafuso da minha roda? Aí eu fiquei chateada, né? Porque eu falei, pô, não queria que trocasse, o cara ainda se meteu para trocar. Aí, onde que aconteceu? Pô, depois me deu um trabalhão, né? Tu sabe como é tirar um parafuso de uma roda quebrado, né? Não, só eu sei que eu passei. E semana passada, eu passei aqui em Caxias, eu cheguei no posto para abastecer, e o cara me disse assim, tu tem que botar água no reservatório do radiador. Eu falei, por quê? Porque o nível tá baixo. E eu cuido disso. Aí eu desci e falei, o senhor me mostra. E estava entre onde tem que estar hoje em dia, porque antigamente os carros, os reservatórios, era o risco de baixo, o risco de cima tinha que estar no risco de cima. Hoje não, a grande maioria é entre o de baixo e o de cima, fica no meio. Aí ele me disse assim, olha aqui. Eu falei, tá, mas onde que o senhor está vendo que está baixo? Não, está aqui, está no meio. O senhor lê aqui, por gentileza, aí tinha ali que diz, tem que estar entre o nível baixo e o nível alto. Então, eu queria me enrolar ali, sabe? Ele ficou muito sem graça, e qualquer outra pessoa trocaria. Se fosse a minha mãe, ia dizer, não, troca, pelo amor de Deus, eu vou ficar empenhada, alguma coisa assim, né? É bem assim, né, gurias? Porque o que a gente percebe é isso, é esse preconceito, é essa pressuposição de que você não sabe o que está fazendo por ser mulher, né? E é aí que vem esse machismo inconsciente, né? Essa coisa bem estrutural mesmo. E as mulheres acabam passando por essas situações. Então, até ia te perguntar, Aline, algumas dicas, mas eu acho que eu pude extrair da tua fala, né? Agora eu estou na condição de aluna, porque eu estou aqui aprendendo com vocês. O que eu pude extrair? Que uma dica boa seria as mulheres começarem com essas coisas básicas, entre aspas, né? Por exemplo, calibrar o pneu sozinha, ou trocar um pneu sozinha quando precisar, ou até trocar para testar, para ver como é que é, porque o vídeo que fez eu conhecer a Aline, que mais me chamou a atenção, foi esse vídeo dela trocando o pneu, subindo ali em cima da chave. Ah, né, subiu, viu? Foi o vídeo que mais me chamou a atenção. Eu disse, cara, que massa isso, né? Ela trocou o pneu sozinha, achei super legal. Então, eu acho que talvez uma dica seria essa, né, Aline, de começar com coisas simples e depois ir aprimorando os conhecimentos aí, né? Eu não vejo hoje, já fiz vários projetos aqui dentro da oficina, trazer as mulheres com os seus carros para ensinar elas, no carro delas, a verificar o nível do óleo, da água, estado das palhetas, sinalização, desgaste dos pneus. Esses são os cuidados básicos e eu considero essencial, por dois motivos. Um, porque tu está olhando o teu carro, a questão da manutenção preventiva, evita de custos excessivos e tudo mais, e ser enrolada na oficina, mas principalmente porque a gente cria uma relação com o nosso carro. Esse cuidado de ver a sinalização toda semana, de verificar o nível do óleo, isso faz tu te aproximar do teu carro, e é o que eu falei, a gente tenha mais interesse em aprender, porque a gente não vai fazer essa manutenção em casa, tu não vai trocar o óleo em casa, tu vai levar na oficina, no posto de gasolina, onde tu te sentir à vontade, mas tu vai saber, como a Cris falou,
que o nível do teu líquido ali do radiador, do sistema de arrefecimento, o nível da água, tem trocentos nomes para a mesma coisa, ele não está baixo, porque tu olhou com os teus olhinhos em casa e viu que ele não estava baixo. Então, essas dicas é isso aí mesmo, Tamires, é esses cuidados básicos que a gente não vai gastar nada para fazer em casa, que não corre risco nenhum, porque as meninas têm muito medo de calibrar o pneu explodir, de trocar o pneu e deixar a roda solta e cair quando estiver andando, de deixar o negócio do óleo aberto. Então, se tu aprender direitinho, que é muito, muito, muito fácil, não tem risco nenhum de fazer e não custa nada, e sim a gente pode fazer e vai mudar a nossa relação com o carro. Essa coisa de se aproximar do carro eu acho bem importante, né? Porque imagina a Cris como piloto, né? Que o carro eu acho que é quase uma extensão, né, dela, assim, ela é quase uma unidade, assim, piloto e máquina. Eu adoro meus carros, assim, eu tenho bastante cuidado com eles, é difícil eles estarem sujos, é difícil eles terem algum problema, porque eu todo dia estou olhando, eu gosto, eu regularmente examino a pressão dos meus pneus, é uma coisa que eu gosto, eu amo os carros que eu tenho, assim, eu amo mesmo. Cris, e olha só, antes que tu acho que tu não estava nos escutando, eu tinha te perguntado assim, quais são umas dicas, pode ser dicas bem básicas, assim, conselhos que tu poderia dar para as mulheres que nos assistem, porque eu sinto isso muito, assim, tenho amigas, tenho conhecidas que têm muito medo de dirigir, que têm muito medo do trânsito, medo de pegar a estrada, né? Quais seriam umas dicas para ir começando a perder esse medo de dirigir? É dirigir, essa é a verdade, sabe? Se tu já tem carteira, quem sabe tu ter uma coach, ter alguém que te leve a andar com o teu carro, se não tu fazer uma autoescola, porque tu tem, na verdade, um medo, né? É um preconceito de não saber dirigir, só que tu já sabe dirigir. Muita gente tem medo do carro, porque o carro pode vir a se tornar uma arma, mas não, tu tem que começar a andar. É que nem logo que tu tira a carteira, tu fica muito apreensivo. Bah, quando eu for para uma estrada, o que vai acontecer? Nada, é só tu ter atenção, sabe? Usar pisca, andar devagar, tu não precisa andar ligeiro. Tem os apressados? Tem, deixa passar, sabe? Se te xingar, deixa, não dá bola. Porque sempre tem os maus motoristas, isso tem em qualquer lugar do mundo. Então, a minha dica é essa aí, sabe? É andar, tentar não ter medo, fazer uma boa autoescola. Ah, já sei dirigir, eu quero fazer, então, aprimorar minha forma de dirigir, fazer um curso. De direção defensiva, um curso de pilotagem, alguma coisa assim. Porque, na verdade, a gente sabendo dirigir, a gente vai para o mundo, né, gente? Sem depender de ninguém. Pega teu carro, vai para onde tu quiser, né? Sem dúvida, eu acho que a direção carrega muito essa coisa da independência, né? Da independência da mulher. Tanto a questão do financeiro, né? Da mulher ter uma renda, eu acho que dá muita autonomia, e essa questão do deslocamento também dá uma independência, né? E eu acho interessante, Cris, quando a gente pensa na tua história de vida, na tua carreira, né? Eu gostaria, assim, de te ouvir mais um pouquinho como é que veio, como é que começou esse teu amor por dirigir, se Tá foi uma legal. coisa de família, como é que começou a É, tua carreira? tá legal. Meu pai foi piloto, essa é a verdade. Então, eu sempre vivi no meio de corridas. Eu lembro de ser muito pequena, mas muito pequena, assim, uns 6, 7 anos, de viver nos autódromos com as minhas irmãs, pulando corda, brincando de esconder, brincando de pegar. E eu sempre gostei de dirigir. Eu aprendi a dirigir com 7 anos de idade. Depois eu comecei a correr e muita gente, até meu pai já falecido há 21 anos, todo mundo falou que depois, agora ele morreu, ela não vai continuar pilotando porque ela era forçada. Não, isso é uma coisa que eu gosto, eu tenho prazer de pilotar. E por meu pai ser piloto, eu sempre tenho eu tenho um grande hall de amigos, tipo o Nelson Piquet, o Emerson, Xande Negrão, enfim, Djalma Fogaça, tem vários nomes que são meus amigos pessoais que eu tenho o telefone deles no meu WhatsApp, no meu telefone. Então, eu sempre convivi com isso. Eu tenho uma outra irmã que também corria, só que ela não gostava. Nós começamos a correr junto de kart e ela sempre ficava em último, assim. Poxa, mas você deixou o cara passar. Ah, ele estava me atrapalhando. Então, ela não curtia isso, sabe? Hoje ela mora nos Estados Unidos há 30 anos, enfim, tem outro estilo de vida. E eu sou a única de nós quatro que gosto de correr realmente. E, como eu falei, é um prazer, isso veio
desde o meu tempo de pequena. Eu gosto de estar em oficina, eu me sinto super bem, eu me sinto super à vontade dentro de um box. E é isso aí. Eu acho que também, da tua fala, a gente pode perceber, né, Cris, muito amor pelo que tu faz, né? E isso é uma Eu coisa bem amo. interessante, né, da gente Pô, falar. gurias, 40 anos de corrida, né? Se eu não gostasse, eu não ia estar aqui, né? Eu não ia estar até hoje, né? Mas é uma luta diária, viu? Não é fácil, porque a gente depende de patrocínio, é um esporte muito caro. A cada dia tu tem que estar se provando, sabe? Às vezes chegam uns caras mais novos que às vezes eu até acabo me incomodando com eles, que eles vêm muito arrojados, batem, querem passar de qualquer forma, e eu já não tenho mais essa paciência, sabe? Daí a gente acaba discutindo um pouco, porque eles acham que passar batendo, todo mundo passa. Eu quero ver passar pilotando, né? Pilotando legal, dividindo curva, carro a carro, assim, roda a roda. Isso que é o bacana, isso é ser piloto. Bater, qualquer um bate, sabe? Então, às vezes, isso cansa, mas eu amo o que eu faço. E eu acho que uma coisa bem interessante que seria legal da gente falar, né, se a Aline quiser comentar e em sequência também a Cris, se tiver mulheres que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois e que queiram seguir alguma dessas carreiras que vocês têm, tanto a mecânica quanto a pilotagem, qual seria a mensagem, né? Quais seriam os conselhos que vocês dariam para essas meninas ou para essas mulheres que querem entrar nessas carreiras? Olha, a minha mensagem é a seguinte: pode me procurar nas minhas redes sociais, é Cristina Rosito no Instagram, Cristina Rosito no Facebook. Eu também tenho aqui em Caxias uma empresa que é Isenções e Acessibilidade, onde eu consigo descontos de PCD para as pessoas que têm mobilidade reduzida. Pode procurar no site, enfim, Isente. Entra em contato comigo, faz um curso de pilotagem. Eu tenho uma escola que posso indicar para vocês. Eu sou avaliadora, como eu já falei, e posso tranquilamente colocar vocês nesse caminho. Podemos marcar de andar no Piquet Kart lá em Porto Alegre também. Eu fui a garota propaganda, agora nós estamos fazendo uma bateria só de mulheres. Então, quem gosta, aqui em Farroupilha também tem um cartódromo onde tem esses tipos de kart, e dá tranquilamente para te divertir e lá ver se tu gosta mesmo do negócio. Então, a profissão de mecânica ainda não é a minha formação, né? Eu estou buscando essa formação junto, mas com certeza é um ramo em expansão e que tem muito mercado, tá? A gente, como empresa, identifica essa dificuldade no mercado de encontrar bons profissionais que queiram colocar a mão na graxa. Hoje em dia, a gurizada que se forma, quer todo mundo trabalhar dentro de escritório. Então, se está procurando uma profissão inovadora, que tem muita chance de crescer e ganhar muito bem, com certeza mecânica automotiva é uma delas. Então, tu vai ter que buscar, sim, uma especialização, um curso, né, de mecânica, porque é um diagnóstico, né, atender um carro, resolver problemas, é praticamente como cuidar de um corpo humano, é algo complexo e exige bastante estudo, mas também exige muita experiência, então vai ter que procurar um trabalho na área, e se for aqui da região, com certeza pode me procurar, porque a gente quer mulheres mecânicas dentro da nossa oficina também, e não só os homens executando, né? Mas as mulheres botando a mão na massa. Sabe, Aline e Cris, eu percebo assim que as profissões, né, elas não precisam reinventar a roda, né? Já que a gente está falando de carro aqui, inventar a roda é um termo que cai bem. Existem profissões tão clássicas, né, tão antigas, por exemplo, mecânica é uma profissão antiga, né? Piloto também não é uma profissão tão recente. Mas o que a gente percebe que se torna inovador é a partir do momento em que nós nos inserimos nesses mercados. Então, como a Aline disse, eu mesma me sentiria muito melhor, talvez, indo numa mecânica em que uma mulher me atendesse, né? Eu me sentiria acolhida, me sentiria diferente, talvez me sentiria mais à vontade, e como a própria Aline disse, talvez me sentiria menos possivelmente enganada, né? Menos possivelmente engambelada aí pelo papo do mecânico. Então, olha quantas áreas se abrem, né? Quantas possibilidades de mercado, de profissão, né? Para as mulheres aí que talvez
estejam até querendo mudar de carreira, né? Tá numa carreira que não está feliz, ou que entrou assim meio que por obrigação, meio porque achava que não tinha outra opção, né? Então a própria Cristina falou muito bem ali da questão que Porto Alegre, Farroupilha são lugares próximos, né? Que as mulheres podem aí estar começando, ver se gosta. Daqui a pouco termos mais mulheres pilotos, né? Cristina, tu acha que aumentou esse quantitativo de mulheres nesse mercado? Tu sentiu que houve um crescimento ou... Olha, melhorou muito, tá? Inclusive, teve um livro agora que foi lançado, acho que há uns 3 meses atrás, onde fala de todas as mulheres pilotos no mundo. Nesse livro até tem um capítulo falando a meu respeito. E uma coisa que me chamou a atenção é que são 1.700 mulheres só no mundo inteiro que pilotam. Aqui no Brasil, parece que não chega a 180 pilotos. Então, é um número muito pequeno em relação ao mundo e em relação ao Brasil. Mas hoje, por exemplo, nós temos uma eu acho que ela é de Santa Catarina, a Bruna Tomazelli, uma piloto brasileira. Deixa aqui que eu até quero mostrar. Que ela está correndo na W Series. Ela faz todas as preliminares da Fórmula 1. E a W Series é uma categoria muito parecida com Fórmula 1, claro, menos potente, enfim, mas corre antes dele em todas as pistas do mundo, só de mulheres. Então, tu vê, eu acho que melhorou bastante o livro. E até esse aqui, ó. Life Speed. Tá? E esse livro aqui fala from 1888 a 2021, gente. E aí o cara até fez uma dedicatória para mim, que eu achei legal, Cristina, a escrita é minha, mas a história espetacular é sua. Obrigada, abraços, Alex. E aqui que eu vi o número de mulheres que me espantou, porque realmente é muito pouco, né? É muito pouco. E aqui, deixa eu achar aqui para vocês, que eu quero mostrar. Olha aqui, ó. Aqui fala um capítulo meu, toda essa página, e aqui atrás também todo o meu currículo e coisa e tal. Então, isso é uma coisa bem bacana, né? Nós também temos uma outra mulher que corre, que é a 17ª participação dela no Rally dos Sertões, que teve recentemente agora em Rio Grande do Norte, a Helena Dayama. Gente, ela é uma japonesinha que tem 1,5 m. Hoje ela corre nos carros mais abertos. E muitas vezes ela falava que a dificuldade dela era abrir o capô. O resto não tinha mais nenhuma, pelo tamanho dela. Então, ela não alcançava, eu não conseguia deixar o capô aberto. Está melhorando, mas ainda tem muito, muito, muito a melhorar. Como eu falei, tem categorias agora no mundo só de mulheres, mas com um número pequeno ainda, muito pequeno. Então, quanto o mercado ainda tem a ser explorado, né? Quantas oportunidades ainda as mulheres vão ter que abrir muitas portas ainda nesse mercado, né, Cris? Sim, Eu acho muitas que portas, e eu acho que também nós temos que ter também ir na luta para conseguir patrocinadores, porque eu acho que as empresas deveriam acreditar mais em nós e nos dar esse suporte, né? Porque, como eu falei, o automobilismo é caro, hoje uma temporada custa muito dinheiro, então, se tu não tiver uma empresa te apoiando, ou tu é um milionário e pode correr por hobby, ou então tu precisa de alguém. Então, se as empresas acreditassem mais nas mulheres também, eu acho que esse número seria bem melhor. com certeza. E sabe, Cris, que quando a gente fala de machismo, de dificuldades que as mulheres encontram no mundo, no mercado, nos espaços, a gente percebe que a gente transita entre vários segmentos e a gente acaba sempre batendo na mesma tecla e esbarrando na mesma barreira. Então, agora tu falou do patrocínio, da dificuldade de encontrar empresas que acreditem nas mulheres. E no ano passado, né, que foi um ano de eleições, a gente fez ao longo de todo o ano muitos debates sobre por que a gente não tem mais mulheres na política, por exemplo, né? Vereadoras, prefeitas, deputadas, senadoras, e geralmente vinha essa devolutiva das candidatas, né? O partido não investe em mim, a minha candidatura não teve o mesmo valor, né, financeiro investido, eu não consegui patrocínio. Então a gente percebe que muitas vezes as mulheres têm essa força, mas não têm o que falta, né? Exato. Eu não consigo entender também, porque às vezes a gente tem mulheres executivas poderosas e não conseguem ter o mesmo salário de um executivo. Eu acho que se hoje for contratar uma mecânica também, eu acho que também não vai ter o mesmo
salário do que um homem, porém vão fazer as mesmas coisas, vão apertar os mesmos parafusos, os empresários executivos vão tomar as mesmas decisões, vão cuidar das mesmas coisas. Eu não consigo entender por que a mulher fica tão discriminada nisso, sabe? É aquele mesmo assunto, né? A gente tem que provar sempre 3 vezes mais. Então, a gente tem que provar uma eficiência, tem que provar que é não melhor, mas provar que a gente é capaz durante muito mais tempo. Então, para a gente conseguir arrecadar esse fundo e esse investimento, requer muita força e muito esforço, né, para conseguir. É verdade. Por exemplo, tem uma pesquisa desse ano, né, de 2021, do IBGE, que fala dessa média salarial, né, das mulheres em comparação aos homens em mesma função, mesmo cargo, mesmo segmento, e que ainda aponta uma diferença maior do que 26%, eu acho que é 26,5%. Né? Então, é muito, né, gurias? Ainda é muita discrepância, ainda é muita desigualdade, e a gente está aqui falando com mulheres incríveis, que nem vocês, guerreiras, que são mulheres valorizadas de certa forma, porque conseguiram chegar lá, né? Conseguiram se colocar nesses espaços, mas a ferro e fogo, né? A gente não tem também como romantizar essa situação, a gente tem que falar da realidade, né? Né? Sabe que também, às vezes, muita gente acha assim, corrida, quanto glamour, né? Dinheiro envolvido, festas, carro, todo mundo querendo autógrafo, pódio, champanhe, vitória, mas ninguém vê aí tu treinando, a tua dedicação. Olha, quantos finais de semana da minha vida eu tive que abdicar para estar treinando, quantas vezes eu treinei na minha vida para conseguir uma vitória, sabe? Então, todo mundo vê o teu êxito, mas não vê o trabalho que tu teve. Aí é fácil, né? Tu achar, que legal, piloto, mas, pô, o que tu já te dedicou, o que tu já correu atrás de patrocínio. E uma coisa legal para nós mulheres, no meio do automobilismo, é o que eu digo, para os caras estarem na mídia, estarem no jornal, eles têm que ser rápidos. Eles têm que estar entre os top 5, entre os 5 primeiros. Nós não, nós basta estar no grid, então eles já ficam loucos. Aí, que nem meu pai falava, tu, por ser mulher, é meio a meio de matéria. Aí, na frente, 75% da reportagem fala em ti e os outros 25% falam deles. Aí eles vão à loucura, né? É verdade, vamos enlouquecer essa galera aí. Aline, eu queria ouvir de ti um pouquinho sobre o que tu poderia dizer, então, para essas mulheres que ainda têm, assim, muito medo de levar o carro na mecânica, né? E que talvez não possam ainda se deslocar até Novo Hamburgo todas as vezes que precisarem de uma mecânica de confiança. Quais seriam, assim, umas dicas para ser menos enganada, digamos assim, né? Para tirar um pouquinho essa insegurança e começar a levar mais o carro na mecânica, se apropriar mais do seu próprio veículo? Bom, Tamiris, tem algumas dicas sim, tá? Primeiro, é isso que eu comentei. Não te impressiona com os nomes difíceis, tá? Então, aprende a pesquisar, procura, te interessa um mínimo sobre o assunto, pode seguir lá nas redes sociais, @HBSudinas_Pneus, que é eu mesma que tô lá falando, que lá eu vou te dar várias dicas para esses nomes não ficarem tão difíceis. Porque a partir do momento que tu te assusta, que tu mostra insegurança, as pessoas aproveitam desse teu medo para tirar vantagem. Outro ponto legal que eu gosto de falar é que tu vai procurar um mecânico de confiança, seja a cidade onde tu estiver, assim como tu tem a tua depiladora lá de confiança. A partir do momento que tu cria essa relação, tu não precisa mais ficar pipocando o tempo todo. Então, se tu quiser saber se o teu mecânico, o lugar onde tu está levando o carro agora para fazer um serviço, se ele é uma pessoa honesta ou desonesta, e que isso já diz muito sobre o lugar e sobre a pessoa, tu pode perguntar sobre algum item que tu já saiba que tenha sido trocado recentemente. Por exemplo, tu fez os freios em algum lugar, e daí tu pede para ele avaliar, dá uma olhadinha como é que tá o freio do meu carro. Boa. Se ele te der um diagnóstico muito discrepante do que tu já sabe que foi feito há pouco tempo, tu sabe que tem que trocar pastilha, disco, não sei mais o que, mas tu pode desconfiar da honestidade dessa pessoa, então não é um lugar legal para te levar. Tu também pode pedir foto do serviço quando ele estiver sendo executado, pode pedir foto das peças velhas, pode pedir para levar as peças também. Isso tudo ajuda, facilita para que o cara não queira tirar vantagem desse teu desconhecimento e tu não seja enganado e pague por uma conta que não precisa. Sabe outra coisa que eu acho também, Gurias, que eu penso assim, é que antigamente aquelas oficinas eram
era lugar que era difícil da mulher ficar realmente, né? Era aqueles caras sujos, muita graxa. E hoje em dia os locais não são assim mais. Hoje em dia tu tem uma sala de espera, tu tem uma água, tu tem uma TV, sabe? Tu tem a oficina impecável. Eu digo, tem oficinas que são um laboratório, sabe? Então hoje em dia a mulher também não pode ter esse preconceito de antigamente. Hoje ela pode ir numa oficina, vai se sentir super bem, vai ficar vendo uma TVzinha ali por meia hora, 40 minutos para trocar o óleo dela, sabe? Nem isso, enfim. Então ela tem que parar com isso e começar a ir atrás. Que nem que falou, questiona, pergunta, sabe? Quando tu tem a tua oficina de confiança, é a melhor coisa que tem. Porque tu vai lá, agenda teu horário, deixa teu carro, o cara te diz isso e aquilo, e tu vai confiante, né? Tu vai acreditando, sabendo que não vai ser enganada. É isso aí. E leva tu mesmo o carro, né? Não, tenta perder esse medo, tenta perder esse hábito de deixar sempre para outra pessoa levar. Em algum momento, tu, como motorista, vai ter que aprender a cuidar do teu carro. A gente escuta muito relato de mulher que ficou viúva, que se separou, que o pai que cuidava do carro morreu, que mudou de cidade, não conhece ninguém na cidade. Então, a gente precisa dessa independência, a gente precisa cuidar do nosso carro ou do carro da nossa família, né? Até para ajudar o marido a tomar as decisões, né? Se vocês dividem o carro, é uma decisão que vocês podem tomar em conjunto e não só precisar deixar para ele resolver tudo. Com certeza. Eu acho que um pouco também de perder esse medo, como a Cris falou, né? Hoje os locais já não são, não tem esse estereótipo de oficina antigamente, mas também a mulher já tem que sair com essa, já tem que sair de casa com essa consciência de que talvez 90% de chance, certeza, ela vai chegar naquela mecânica, vai estar cheio de homem ali, né? Provavelmente não vai ter uma mulher lá. E que isso não pode apavorar ela, não pode fazer com que ela deixe de chegar naquele ambiente, né? A gente também tem que um pouco ir perdendo o medo de estar nesses mercados de trabalho, nesses ambientes que são muito masculinos, porque quanto mais a gente estiver nesses lugares, mais normal vai ficando que mulheres estejam nesses lugares. Menos incomum, né, vai se tornando essa realidade. Eu mesma lembro, assim, que, para dar um exemplo de coisa que é bem masculina e que fez muito parte da minha infância, assim, da minha adolescência, foi a questão de eu sempre amei e amo até hoje, quem quiser me convide, porque eu adoro jogar sinuca. E eu aprendi, que legal! E eu aprendi isso com o meu pai, né? Meu pai me levava assim. Só que na época, que nem a Cris falou, eram lugares horríveis, né? Os botecos, literalmente, que só tinha velho lá bebendo e fumando, né? Depois gourmetizou essa coisa do snook, daí hoje em dia já tem uns lugares mais chiquezinhos, que tu toma um drink, que tu joga uma sinuca. Mas na época, né, quando eu tinha meus 12, 13 anos, meu pai ele me levava literalmente em boteco, né? O que não é uma prática muito recomendável, mas, querido, ele não tinha muita noção, né? Estava bem acompanhado, estava bem acompanhado. Não tinha muita noção, assim, do que ele estava fazendo, eu acho. Mas, enfim, isso me inspirou muito, né? E eu sempre gostei muito de jogar sinuca e sempre perdi o medo de dizer. Hoje eu perdi o medo com a Cristina Rosito de falar o que tem que ser dito. Sempre joguei melhor do que a maioria dos homens com quem eu jogava e sempre ganhei os jogos de sinuca que eu jogava. Então, assim, a gente percebe que se tivesse mais mulheres nesses espaços, a gente não ia se sentir tão alienígena nesses lugares, né? Então, a gente tem que realmente fomentar a nossa ocupação desses espaços que não precisam ser masculinos, são apenas espaços, né? Quem rotula os espaços somos nós. Então, antes da gente finalizar o nosso bate-papo, Cris, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua história com a Fórmula Truck, que eu acho que foi onde talvez tu ficou um pouquinho mais conhecida, né? Mais na mídia. Não acredito, mas que o que pode ser também é que a Fórmula Truck realmente é um truck, é um caminhão, é uma coisa bruta, né? A gente não está muito acostumados a ouvir corridas de Fórmula Truck, de caminhões, mas é uma categoria que já está no Brasil todo há cerca de 20 anos, eu acho, até mais, tá? E é uma coisa diferente de tudo que eu já pilotei na minha vida. Eu corri em 2011 pela Ford, foi meu primeiro contato com os caminhões. Tive um acidente bem feio, não me machuquei, mas tive uma batida muito forte em Londrina. E depois corri em 2017 pela Volvo. E esse ano eu estou na Fórmula Truck como coach de todos os pilotos da categoria, fiz a avaliação da metade do grid e a categoria está se
se reinventando, porque a Fórmula Truck tinha sido acabada, é uma categoria que foi criada pelo empresário Aurélio Félix, que veio a falecer. A mulher dele começou a tomar conta, mas não teve condições de continuar. E a categoria acabou em 2017. E agora ela está voltando esse ano com todo o gás, tá? Semana passada nós passamos 3 dias em Curitiba. É uma coisa assim diferente de tudo que eu já pilotei. É um caminhão com 4 toneladas, tem mais de 1.000 cavalos de potência. Ele, em relação às curvas, ele é lento porque ele é muito pesado, então tu não tem aquela referência de tu estar num carrinho baixo de corrida, de olhar a zebra, de tu ter as tangências certas. Então, é uma coisa realmente difícil de pilotar. Em compensação, quando tu acelera, aquele motor, aquela turbina te dá um empurrão, tu tem que se adaptar muito bem. Eu, graças a Deus, consegui me adaptar. Eu já fui ao pódio, acho que umas 4, 5 vezes na categoria. Não consegui vencer ainda, já fiquei em terceiro, mas vamos ver, né? Se quem sabe até o final do ano, ou o ano que vem, eu consigo aí emplacar uma vitória. Seria um sonho, né? Mas voltando também, não só na Fórmula Truck, eu corri de turismo com 16 anos, eu fiz a minha estreia, corri contra o Wilson, Emerson Fittipaldi, Ingo Hoffmann, Chico Serra. Depois corri de Fórmula Ford, tive uma equipe em Novo Hamburgo, como eu te falei, Aline. Corri de protótipos, corri de tudo que vocês podem imaginar, de dragster, aqueles carros onde você alcança em 400 metros mais de 300 km por hora, tem que acionar um paraquedas para parar nos outros 400 metros. Não sei se o que me botou na vitrine realmente foi a Fórmula Truck, mas eu amo todas as categorias que eu já passei por todas que vocês podem imaginar, eu já pilotei. Tudo que tem roda e motor, tu tá pilotando. Yes. Já é uma vitória. Tu disse que está em busca da vitória, mas a tua existência é uma verdade. Vitória, Cristina, para todas nós. Obrigada, Tu já também. venceu por estar aqui conosco com tanta inspiração, né? Então, eu acho que não tem forma melhor da gente ir se encaminhando para o encerramento da nossa live do que com toda essa energia que contagia tanto a gente, né? E eu queria te perguntar, Aline, se tu tem assim algum recado final, alguma mensagem aí para a gente já ir se despedindo do pessoal, dando o nosso boa noite. Quero muito agradecer o convite, Tamiris. Realmente, como eu comentei na nossa primeira abertura, falar de carro é uma coisa que eu adoro e falar de carro para mulheres é uma coisa que eu gosto 2 vezes. Então, esse convite me deixa muito feliz. Eu quero trazer cada vez mais mulheres para perto de mim, cada vez pegar na mão de mais mulheres e mostrar que a gente pode sim fazer juntas. Então, eu estou aí para o que vocês precisarem. Canso de receber mensagem dizendo assim, acendeu a luz do meu painel desse jeito, fui calibrar o pneu e fez o barulho tal. Então, assim, diagnóstico que eu posso dar pelo Instagram, eu dou. E o que eu não posso, eu direciono se é emergência, se tem que ir para o mecânico, se dá para esperar. Então, me usem mesmo, todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu posso facilitar para vocês, eu vou fazer, porque eu estou aqui para isso. Eu vou deixar aqui uma dica rapidinha, assim, só para as mulheres que vão calibrar os pneus, que às vezes acham que o pneu vai estourar. A gente usa em média de 30, vamos botar de 30 a 40 libras quando está muito cheio. Um pneu pode ter 80 libras, gente, ali não vai estourar. Então, fiquem tranquilas que vocês não vão passar por um estouro de pneu calibrando os pneus, tá bom? Vão em frente, que é muito fácil. Tamires, quero te agradecer pela parceria, te dar os parabéns pela essa ação desse mês, a Prefeitura sempre arrasando, sempre com ações boas para as mulheres, onde só levanta o nosso ego, e a gente que tem essa possibilidade de ser empoderada, dá mais fortalecimento às pessoas, né? Quero agradecer a Siloé também, que fez meu cabelinho hoje, me deixou um pouquinho mais bela, e desejar a todos um final de semana maravilhoso. Tá linda, as duas estão lindíssimas. Eu esqueci de comentar isso antes, mas agora fica também, obrigada. As duas estão lindíssimas na nossa live de hoje. Eu amei estar com vocês, foi assim inspirador para mim. Me deu uma energia extra, né, para o meu final de semana aí para seguir também esse trabalho que a gente está fazendo, tentando fazer aí na Coordenadoria da Mulher. Quero agradecer por vocês terem aceitado
de bom grado e coração, né, por amor à camiseta, ter estado aqui comigo hoje. Apesar de todas as intempéries que a tecnologia tentou nos empreender, nós não caímos, né, gurias? Estamos aqui Isso firmes e aí, fortes isso na aí. sexta-feira à noite. Eu quero desejar também para vocês e para nossa audiência um excelente final de semana. Agradecer todo mundo que participou da nossa live. Os comentários foram maravilhosos. Eu quero agradecer Que todo legal. mundo que interagiu aqui no nosso chat. Eu percebi umas mensagens bem bacanas, inclusive parabenizando muito vocês, gurias. Então fica aí os elogios e os parabéns da nossa audiência. E até uma próxima, né? Espero que muito em breve eu e a Cristina podemos combinar, né, Cristina, de irmos juntas a Novo Hamburgo, conhecer Com pessoalmente a nossa certeza, amiga. com certeza. Podem Vamos vir, fazer uma serão muito live, quem sabe, lá de bem-vindas. dentro. Vamos responder as perguntas da galera aí. E eu Isso quero aí. dizer que eu estou sempre à tua disposição, tá, Tamires? E para ti também, Aline, o que precisar, por Muito favor. obrigada. Igualmente, gurias, muito obrigada mesmo. Foi uma noite inspiradora, realmente. Yes. Obrigada, gente. Beijão, boa noite, tchau, tchau e até a Beijão. próxima. Boa noite. Tchau, tchau.